Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Ore Vaishnava Thakur. Antes de começarmos a leitura das aulas de Srilacharya Maharaj, hoje é um dia que temos 2 aparecimentos no nosso calendário aqui. Então, é o dia do aparecimento. Desculpa. É o dia do desaparecimento de Srila Purushottama Thakur. E também o dia do aparecimento de Tridandi Swami Bhaktisaranga Goswami Maharaj. Então, quem foi Bhaktisaranga Goswami Maharaj? Ele é um discípulo proeminente de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Portanto, é irmão espiritual de Srila Siddhar Maharaj, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E ele é discípulo sannyasi de Srila Siddhar Maharaj. Então, estamos comemorando hoje o seu aparecimento e o desaparecimento também de Purushottama Thakura. Então, dia transcendental do desaparecimento de Purushottama Thakura e aparecimento de Tridandi Swami Bhaktisaranga Goswami Maharaj Ki Jai. Srilacharya Maharaj fala que todo dia de manhã, quando acordamos, temos que olhar o calendário da nossa missão e ver quem apareceu, quem desapareceu e glorificar. Mesmo que não saibamos quem é a personalidade, não importa. Falamos o nome dele e Ki Jai, glorificando essa grande alma que está no nosso calendário. Então vamos agora para a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. Ontem não lemos porque foi o festival de aparecimento de Srila Bhaktisiddhanta. Então, desde domingo que não lemos, mas vamos continuar na sequência que paramos. Então, a aula que vamos ler agora é do dia 21 de novembro de 2010. Continuamos com as aulas de 2010. Vamos até o fim. Depois começaremos 2011, 2012 e assim sucessivamente até terminar em 2021, quando Srila Acharya Maharaj abandonou o corpo. Então, é uma aula de Sua Divina Graça, um Vishnupada, Srila Bhakti Nirmal Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula em Sri Navadvipan. E aí ele começa falando assim. Você sabe que antes de Mahaprabhu vir, era uma época muito difícil. E agora também está chegando uma época muito difícil. Essa época foi muito difícil. Pata Saha, Hussain Saha era o imperador da Bengala. E em Navadvip também havia Chandikazi. Seu nome real era Maulana Sirajuddin. Tantas coisas diferentes estavam acontecendo naquela época. No tempo de Chaitanya Mahaprabhu, também era muito difícil pregar na região de Navadvip e na Bengala, em geral. E essa situação está chegando em breve também.
Pregar a consciência de Krishna está se tornando muito difícil, mas, de qualquer forma, devemos pregar. É muito difícil pregar na Bengala, mas, se pudermos pregar em algum lugar fora da Bengala, será bom. Então, pregar é a coisa mais importante. É difícil pregar, sim. Na Bengala e Navadvip é muito difícil. Srila Maharaj já falou, os bengalis acham que sabem tudo. Eles acham que sabem tudo, mas eles têm o conceito errado. Eles têm gurus que interpretam erroneamente os Vedas. Então tem muita coisa errada que os hindus seguem. E eles têm o ego muito alto, como todo mundo, e eles não aceitam a pregação. Então, Srila Maharaj falou, a Bengala é muito difícil para pregar, mas em todo mundo é difícil a pregação. Quem se propõe a pregar vai passar turbulências, como diz Srila Govinda Maharaj. Lemos isso hoje de manhã, no seu livro Reflexões Douradas. A turbulência virá, as dificuldades virão. Pregar não é fácil, mas é o serviço que Deus mais gosta que nós façamos. Não há nada que Deus goste mais do que se nós estivermos pregando. O melhor serviço a Deus é a pregação, divulgar a consciência de Krishna, divulgar a consciência de Deus. É isso que o mundo precisa. Srila Siddhar Maharaj falou, o mundo não tem falta de comida, o mundo não tem falta de roupa, o mundo não tem falta de nada. Nada falta no mundo material, somente a fé em Deus. A única coisa que falta no mundo material é a fé em Deus. Então, para que as pessoas compreendam, para que as pessoas elas conheçam essa consciência, temos que pregar. A maioria esmagadora da população não sabe que nós existimos. Sabe quem é? O Hare Krishna, aquele que usa o cabelo engraçado, aquele que raspa a cabeça, aquele que usa roupa laranja. Agora nem tem mais isso, né, na rua. Antigamente tinha mais. Então, mas ninguém sabe nada do que nós seguimos. Qual é a nossa filosofia? É o vendedor de incenso na rua, que é chato e fica empurrando livros para você fazer uma doação. Essa visão que a maioria da população tem, pelo menos os antigos. O pessoal novo nem tem essa visão porque não passou por isso. Mas quem tem mais de 40, 50 anos passou por isso. Eram os Hare Krishna, vendedor de incenso, que ficavam empurrando livros, pedindo doação para os outros. Aquele pessoal chato, é isso que era a visão de todo mundo, era essa. Aquele pessoal chato. Mas eles não têm nenhuma noção do que nós seguimos, do que é a nossa filosofia. Então, para que todo mundo conheça, temos que pregar. Para que todos saibam que existe um templo, tem que sair divulgando o templo. Como a pessoa vai saber que existe um templo em tal lugar se ninguém divulga? Nem outras missões sabem. Uma vez, há muito tempo atrás, fazia pouco tempo que eu tinha entrado na missão, e eu encontrei na zona cerealista, na Rua Santa Rosa, um devoto lá. O devoto viu, né, que eu estava de cantimala, e ele falou Haribo, né? E aí perguntou de que missão eu era. E eu falei do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E aí ele falou de Srila Siddhar Maharaj, eu falei Ele falou, mas tem aqui no Brasil? Eu pensei que era só na Índia. Veja só, nem quem segue a mesma filosofia de outra missão não sabe que nós existimos. Agora ainda sabem um pouco mais. Mas na época, ninguém sabia que nós existíamos. Por quê? Porque nós não saíamos na rua divulgando. Não tinha esse tipo de pregação. E isso é extremamente importante. E Srila Maharaj vai falar também sobre Kirtan. Fazer Kirtan na rua, mas é em outra aula, não é nessa daqui. Talvez vamos ler hoje ou amanhã. Não está escrito no Chaitanya Charitamrita. Prabhupada, que a pregação era muito difícil na época de Mahaprabhu. Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, escreveu algo sobre isso.
e Kunjababu Bhaktivilas Tirtha Maharaj o publicou. Fiquei surpreso ao ler como a situação difícil naquela época, como era difícil aquela situação de pregação naquela época. Era insuportável. Não podemos nem imaginar essas coisas. Quando Mahaprabhu estava sofrendo, quanto Mahaprabhu estava sofrendo naquela época, eles costumavam parar o Kirtan ou qualquer religião em todos os lugares. Eles achavam que religião significava um pouco de sacrifício, de fogo ou algo assim. Eles não sabiam nada sobre religião, eles eram contra a religião, eles paravam o Kirtan, os muçulmanos, o Qazi, eles paravam o Kirtan, eles perseguiram Srila Namacharya, Srila Haridasa Thakura, eles deram 22 surras de pau para matar mesmo. Batiam os guardas, bateram nele com um pedaço de pau para matá-lo e não conseguiram. 22 vezes, em 22 feiras livres, tipo feira livre, mercado de venda de coisas nas ruas. E Namacharya Srila Haridasa Thakura não parava de cantar. Eles batiam nele, ele não parava de cantar. Não parava. E uma vez deixaram ele lá, pensaram que ele tinha morrido, deixaram ele lá, jogaram ele até no rio Ganges, mas ele não havia morrido. E aí se renderam a ele. Mas veja só como era difícil aquela época. Quem cantava o Mahamantra em voz alta era espancado. Eles batiam para matar. Essa época que Mahaprabhu enfrentou há 500 anos atrás. Hoje para nós é difícil, mas ninguém faz isso. Você pode até levar um tapa de repente, né? Ou de repente, que nem Srila Maharaj aconteceu com ele, cuspiram no rosto dele. Mas naquela época não, naquela época o negócio era muito feio. Era difícil pregar. Advaitacharya era perseguido. Namacharya Srila Haridasa Thakura era perseguido pelos muçulmanos. Por isso eles pediram para Mahaprabhu aparecer. Então, Srila Maharaj nunca tinha lido, porque o Chaitanya Charitamrita não fala sobre isso, mas Srila Bhaktisiddhanta falou. Srila Bhaktisiddhanta escreveu como era difícil aquela época. Mahaprabhu espalhou o movimento de Sankirtan. Ele pregava, ele pegava as pessoas e junto com elas fazia muito Sankirtan. E era muito difícil naquela época. Não havia carros, nada. É um milagre como ele, Mahaprabhu, fez isso. Mahaprabhu pregou assim apenas até os 24 anos de idade. Depois disso, ele deixou o Navadvipa. Antes havia apenas 2 ou 3 pessoas, devotos, né? 2 ou 3 devotos antes de Mahaprabhu. Mas depois que Mahaprabhu começou o movimento de Sankirtan, muitos devotos se reuniram. Eles costumavam estar espalhados por toda a Índia, mas quando Mahaprabhu veio, ele era como um pilar, e todos eles receberam energia e força dele. Mahaprabhu era o líder. Precisa de um líder. Sempre tem que ter um líder. Quando o líder abandona o corpo ou alguma coisa desse tipo, as coisas ficam muito difíceis.
Em 2010, Srila Govinda Maharaj abandonou o corpo dia 27 de março de 2010. Logo depois, no mesmo ano, Shripata Tapasi Maharaj abandonou o corpo. Então, nós aqui do Brasil, de São Paulo, sabemos o que é quando um líder abandona o corpo. Ficamos órfãos. Quando um líder abandona o corpo, nós ficamos órfãos, como aqui em São Paulo. Sripata Tapasi Maharaj abandonou o corpo e ele fazia basicamente tudo. Ele que era energia, ele que dava vontade para todos praticarem. Ele que dava toda essa energia, essa vontade. E agora ele não está mais conosco. Vai fazer 12 anos que ele abandonou o corpo. E os devotos que seguiam na época dele perderam a vontade, claro. O líder foi embora. Perderam a vontade. Então é muito importante ter um líder realmente, aquele que não impõe que ele é líder, aquele que ele adquire o título de líder pelo que ele faz, não por imposição. O nosso caminho, a nossa linha não é de impor nada para ninguém. Se você não é aceito, é uma outra aula de Silachar Maharaj que vamos ler talvez amanhã. Se você não é aceito em algum país, se você não é aceito em algum lugar, alguma coisa você fez. Reflita. A culpa não é dos outros, a culpa é sua. Vamos ler isso amanhã, eu creio. Então agora vamos ter uma aula do dia 27 de novembro, parte 2. É a continuação dessa aula que Silachar Maharaj acabei de ler. O título dessa aula é Pureza da Pregação. O devoto fala o seguinte para Silachar Maharaj: a Alemanha é um país muito materialista, pior do que muitas outras partes da Europa. Mas ainda assim, se alguém chega a esta linha, isso é Silachar Maharaj falando agora, se conhecer a linha apropriada e receber orientação adequada, associação adequada, pode desenvolver sua vida espiritual. As Escrituras e o Chaitanya Charitamrita, em particular, falaram sobre isso muitos anos atrás. Disse também que há tantos animais, tantos pássaros, tantas árvores, tantas espécies neste mundo, mas achamos que a população humana é grande. Não é assim. Existem mais plantas, árvores, etc., do que seres humanos e espécies humanas. A espécie humana é realmente rara. Entre as pessoas, há aqueles que seguem a concepção Karmi, aqueles que seguem alguns Vedas e Vedanta. Existem 4 Vedas: Rig Veda, Sama Veda, Jadur Veda e Atarya Veda. E alguns dizem: estou sob orientação de tal e tal Veda. Mas há regras e regulamentos nos Vedas. Alguns a seguem, mas a maioria não. Chama-se Nisida Achar. Existem algumas coisas proibidas pelos Vedas, mas muitas pessoas que se dizem hindus e seguem os Vedas não seguem essas regras, fazem
tantas coisas que são proibidas. Então aqui Srilacharya Maharaj está falando dos 4 Vedas, que muitos hindus, né, muitas pessoas falam, eu sigo os Vedas, mas na verdade não segue regras. E antes ele falou que é muito raro ter um corpo humano. As pessoas acham que tem muitos seres humanos, mas é muito raro. Quantas plantas existem? Quantas espécies de plantas existem? Não só espécies, mas quantas plantas existem? Quantas bactérias existem no mundo? Quantos ácaros existem no mundo? Existe mais ácaro em um centímetro de roupa, 1 centímetro quadrado de roupa. Pedacinho aqui dessa roupa, pedacinho da curta, pedacinho do dote, pedacinho de qualquer roupa, tem mais ácaro do que ser humano no mundo. Imagine só, nós somos a minoria da minoria da minoria da minoria. Tem mais aves, mais animais, tem mais tudo do que ser humano. Então é muito raro nós termos um corpo humano. Temos que aproveitar isso, é muito, muito raro. E há alguns que têm o corpo humano falam que seguem o Vedanta, seguem os Vedas, os 4 Vedas, o 5º Veda, que é o Mahabharata, os Upanishads, os 108 Upanishads, falam que seguem os Puranas, falam que seguem o Vedanta Darshana, mas não seguem, porque todas essas escrituras têm regras e regulamentos. E a maioria das pessoas fazem coisas erradas, proibidas pelos Vedas, mas falam que seguem. É muito comum a pessoa falar que segue isso, que faz aquilo, mas será realmente que faz? A pessoa fala, estou de regime alimentar. Será que está mesmo? Ou só está falando para o amigo? Estamos enganando quem falando isso? Nós mesmos. Então aquele que fala que segue os Vedas e não segue regra e regulamento que estão nos Vedas, não está seguindo nada. Ele está se enganando. Enganando a si mesmo, não aos outros. Então, continuando aqui. Mas muitas pessoas que se dizem hindus e seguem os Vedas, não seguem essas regras, fazem tantas coisas que são proibidas. Entre milhões de pessoas existem tais karmis, trabalhadores. Entre milhões de tais karmis, há apenas uma pessoa mais sábia. Entre milhões de pessoas tão sábias, há uma alma liberada. E entre milhões de tais almas liberadas, você obterá um devoto de Krishna, um Krishna Bhakta. As Escrituras dizem que é muito raro conseguir um devoto de Krishna. Então, Srilacharya Maharaj já falou isso anteriormente também. De 10 milhões de trabalhadores, 1 é uma pessoa sábia. De 10 milhões de sábios, 1 pessoa é liberada. De 10 milhões de pessoas liberadas, 1 é devoto de Krishna. Isso está nas Escrituras. Veja como é difícil ter um devoto de Krishna. Nós não somos devotos. Nós achamos que somos devotos, falamos para todo mundo, eu sou devoto de Krishna. Não, nós não somos. Devoto de Krishna é aquele devoto puro. Nós somos aspirantes. Nós estamos na escola para nos tornarmos um devoto de Krishna. Mas não significa que você fez a matrícula na escola, que você já tem um diploma, que você está no último estágio. Nós fizemos a matrícula na escola quando recebemos a iniciação. Mas para receber o diploma, para se tornar um devoto puro de Deus, de Krishna, você tem que fazer muito, muito, muito serviço. Seguir tudo o que o Guru fala.
seguir tudo o que o Guru fala, servir exclusivamente o que o Guru fala, fazer somente o que o Guru fala. Aí você pode se tornar um devoto de Krishna, senão não. Se não seguir um Guru genuíno e tudo o que ele fala, você não vai se tornar um devoto de Krishna. Você não vai se tornar um devoto puro. Então, por isso é tão raro ter um devoto puro. Srila Bhaktivinoda Thakura falou, se eu conseguir transformar um devoto, fazer um devoto de Krishna, eu já cumpri minha missão aqui na Terra. Srila Bhaktivinoda Thakura falou, um devoto, veja só o que ele falou, se ele conseguisse um devoto, ele já estaria satisfeito. Para ver como é difícil. Srila Maharaj falou, nós temos que gastar galões e galões de sangue para fazer uma pessoa se iniciar, uma pessoa se render. Galões e galões de sangue, de energia. E muito mais ainda para transformar um devoto num brahmacharya e num sannyasi. Quanto esforço você tem que fazer para conseguir com que um devoto se torne um brahmacharya, um renunciante, ou um sannyasi, um monge? Muito esforço. Então não é fácil, não é nada fácil. Mas é o único caminho que existe. É o único caminho para amar a Deus puramente, é o serviço exclusivo a Deus sob a orientação de um mestre espiritual genuíno. Tem uma pergunta aqui agora de um devoto para Srila Maharaj. Ele pergunta assim, você acha que pregar fora da Índia, da Bengala, será mais eficaz? Srila Maharaj responde, agora há muita pregação no sul da Índia, Guntur, Gujarat, Bihar, etc. Muitas pessoas estão me chamando para Bihar e agora aqui na Bengala as pessoas têm muito ego. Se você pregar para o povo de Navadvipa, eles dizem, nós conhecemos Mahaprabhu, nós sabemos tudo. Até mesmo Brahma diz, eu não sei nada. Alguém diz que sabe alguma coisa, pode dizer, mas eu sei que não sei nada. Esse é o problema. Então eles acham que eles sabem tudo, eles sabem todas as escrituras, eles sabem quem é Mahaprabhu, eles sabem tudo, então é muito difícil pregar lá. Se você quer ensinar alguém e eles já estão cheios de tudo, o que eles vão fazer então? Se um copo estiver cheio de água e você derramar mais água nele, a água vai derramar, vai transbordar. Se alguém está cheio de ego, se alguém pensa, eu sei tudo, então o que ele ou ela aprenderá? Mesmo se você der algo a eles, o que eles levarão? Eles já estão cheios. Seus corações estão cheios, não apenas de ego, mas também de outras coisas, bhukti e mukti, siddhi, adi, vancha. O que quer dizer isso? Desejo de prazer, bhukti, liberação, mukti, e poderes místicos, siddhi. Desejos materiais, engano, práticas proibidas, eles estão cheios de tudo isso. Se alguém está totalmente rendido, se sente da seguinte forma, quero aprender alguma coisa, pode aprender alguma coisa. Então, se alguém quer aprender algo, ele pode aprender algo.
Mas se ele não quer aprender, ele não pode aprender. Aquele que está com o copo cheio, está com o ego muito grande, ele acha que ele sabe tudo, ele não quer ninguém pregando para ele. E quem pregar para ele, ele vai debater, ele vai questionar. Oi. Ah, só um minuto, que eu vou lá. Só um minutinho. Tem um gato tentando entrar aqui no templo. Eu vou fechar a porta. Srila Siddhar Maharaj fala que não é apropriado animais entrarem no templo. Gato, cachorro. Então, continuando aqui. Aquele, como eu estava falando, aquele que tem um ego muito alto, ele não quer aprender. Ele acha que ele sabe tudo. Então, nós, quando estamos pregando e alguém acha que sabe tudo, não cabe uma gota de conhecimento, deixa a pessoa. Srila Acharya Maharaj falou uma vez, você tenta pregar. Se a pessoa não aceita, tem muita gente que aceita. Então, não vamos perder tempo. Temos que pregar para quem quer ouvir, não aquele que não aceita, aquele que vai contestar e vai acabar até ofendendo Mahaprabhu, até ofendendo Krishna, até ofendendo um grande Vaishnava. E aí sim ele vai se dar muito mal espiritualmente. Então, se a pessoa não aceita nada, não vá pregar para ela. E às vezes uma pessoa assim é da sua família, é sua mãe, seu pai. Então temos que pregar para aquele que quer ouvir, aquele que ainda tem espaço no copo, que não tem o ego tão alto. E tem muita gente assim, muita gente querendo escutar sobre Krishna. É como falou aqui Srila Acharya Maharaj. Se a pessoa se sente assim, quer aprender alguma coisa, pode aprender alguma coisa. Se a pessoa não quer aprender, ela não vai aprender. Não adianta. Aí Srila Acharya Maharaj continua. Eu já contei essa história antes. Alguém chega a um sábio pensando, eu sei tudo, posso desafiá-lo. O sábio coloca um copo de água na frente do homem e começa a derramar mais água no copo. A água cai e o homem grita: por que você está fazendo isso? Você não sabe o que está fazendo? O sábio responde:
o que posso fazer? Você quer aprender algo comigo, mas já está cheio de conhecimento. E seu conhecimento é todo um equívoco. Então, como você aprenderá comigo? Essa história aqui, o Sri Charamana já contou várias vezes, como ele falou. Uma certa vez, ele não deu detalhes aqui, mas uma pessoa foi procurar um sado. Ele perguntou: onde tem um sado? Onde tem um sado? E aí ele foi na casa do sado, e o sado estava lá cuidando do jardim, das flores para oferecer a Krishna. De roupa suja, claro, cuidando da terra, mexendo na terra. E quando o senhor chegou, falou para ele: onde está o sado? E ele falou: só um minutinho que eu vou tomar banho. Ele foi tomar banho, ele colocou a roupa limpa, esquentou água no fogo e o senhor sentou na cadeira com uma mesa em frente. Aí ele colocou um copo, né? Um recipiente, um copo, uma caneca. E aí a água esquentou, ele começou a jogar água no copo. Ele começou a jogar água no copo e falando com a pessoa. Falando com a pessoa e colocando água no copo. E a água começou a transbordar. A água começou a transbordar, sair, né? Caiu na pessoa, na perna da pessoa. E aí é o que o Srivacharya Maharaj falou. O senhor falou: você está louco? Você me falaram que você é um sado. Você não sabe nem que o copo está cheio. E não tem mais por que ficar colocando água no copo cheio. E aí o sado falou para ele: você está como esse copo. Você veio querer aprender algo, mas você não cabe nada, uma gota de conhecimento. Então o Srivacharya Maharaj já havia falado sobre essa história, já havia comentado antes sobre essa história. Continuando aqui então. Essa é a dificuldade. Primeiro, é necessário ter uma fé forte. Se você tem fé em seu guru, então você pode obter algo de seu guru. Caso contrário, você não obterá nada. Gurudeva também disse que quando você joga umas redes na água, você não pode pegar todos os peixes. Alguns peixes escapam da rede. Ele também disse que quando às vezes uma porta se fecha, outra porta se abre. Então, é aquilo lá, você está pregando para vários e vários e vários. É como quando você joga a rede na água para quem pesca, né? Joga a rede para pegar os peixes. Sempre escapa algum peixe. Quando você está pregando, não é todo mundo que vai aceitar a sua pregação. A maioria, na verdade, não aceita a sua pregação. E como diz Srila Govinda Maharaj, quando fecha uma porta, abre outra. Um não quer escutar sobre a consciência de Krishna, mas sempre vai ter alguém que vai querer escutar. E hoje lemos de manhã no livro Reflexões Douradas, de Srila Govinda Maharaj, lemos também que ele falou que se todo mundo desistir, todo mundo desistir da consciência de Krishna, você não pode desistir. Mesmo que você fique sozinho, não desista nunca. E aí Srila Govinda Maharaj fala que você tem que prosseguir. Aí ele fala: prossiga, prossiga, prossiga. Não desista nunca, nem que você ficar sozinho, que não tenha mais ninguém. O caminho é individual, a prática é coletiva, sim. Mas se não tiver mais ninguém, você vai praticar sozinho. Você tem que continuar o serviço. Não importa se tem 1, ou 10, ou 100, ou 1000, ou ninguém.
Você tem que continuar o serviço ao seu guru, o serviço à missão. Por exemplo, a feira anual de livros em Calcutá, mas quem vai organizá-la? Agora, não estamos mais participando, porque poucas pessoas vão à feira do livro. Na época de Gurudeva, eles tentaram pregar nas feiras de livro por muitos anos. Muito dinheiro foi gasto, mas as pessoas não vão à feira do livro. Agora as pessoas não leem esses tipos de livros. Se você imprimir algum livro sexual, algum livro de drama ou outra bobagem, as pessoas comprarão alegremente, mas não comprarão livros espirituais, mesmo que seja muito barato. Então, é o que Srivacharya Maharaj está falando. Não tem consumo hoje, a população não quer consumir assim, não quer comprar livros espirituais, não quer escutar uma live espiritual, a maioria não quer ir no templo, a pessoa quer somente o apelo sexual, ou assistir um filme de drama, ou comprar um livro de drama, é como foi falado. É assim que funciona. Hoje ninguém quer mais a parte espiritual. O mundo, estamos em Kali Yuga, cada vez mais passando o tempo de Kali Yuga, e as pessoas não querem mais ler esse tipo de livro espiritual. São poucas as almas que têm boa fortuna de querer vir ao templo, de querer ler um livro dos nossos gurus, de querer praticar algo espiritual. São poucas as pessoas. E a maioria que pratica algo espiritual, que diz que é espiritual, só pratica para pedir algo em troca. Vai à igreja, vai à sinagoga, vai ao templo, vai à mesquita, vai, sei lá como chama, o terreiro. Eu não sei como é que chama todos os locais onde tem a cerimônia, onde tem o encontro espiritual. Mas a maioria vai lá para querer uma barganha, querer algo em troca. A pessoa vai lá orar, a pessoa vai rezar, a pessoa vai cantar, mas ela quer algo em troca, ela quer algo material em troca. Sempre é assim que acontece. E isso não é apropriado. Krishna se esconde quando você pede algo em troca, material. Quando você pede algo que não seja de devoção, Krishna se esconde de você. Ele esconde a devoção a ele. Isso está nas escrituras. Srivacharya Maharaj vai falar também, eu creio que na próxima aula, que vamos ler. Então, no final, houve uma grande perda. E Gurudeva disse, muitas vezes, que não era mais necessário fazer essas feiras de livros. Então, nos últimos 2 anos, nós não fomos lá. Eu tenho um ônibus, Srivacharya Maharaj fala, e se algum devoto quiser ir pregar de ônibus, indo a todos os lugares, indo para a rua, distribuindo livros, distribuindo praçada, vendendo incenso, isso é mais pregação. Você pode ir, às vezes, de carro ou de ônibus para algum mercado, alguma área comercial, para Kolkata, Calcutá, e fazer algum Sankirtan. Isso será uma coisa muito feliz. Então, Srivacharya Maharaj está incentivando os devotos a pegar o próprio ônibus que nós temos lá na Índia, da missão, vai pregar, vai distribuir praçada, vai distribuir livros, vai distribuir a consciência de Krishna. O tempo todo ele falava isso, falou para os devotos, pode pegar o ônibus, vá num lugar de comércio, faça Harinama Sankirtan,
o canto congregacional distribuindo livros. Isso será uma coisa muito boa, muito feliz. Quase todas as pessoas da aldeia gostam disso. Veja só, o lugar que é a aldeia, que é mais simples, um lugar humilde, todos gostam disso. Se eu enviar um grupo de Sankirtan às aldeias para cantar, distribuir alguns livros, livrinhos, distribuir praçada, alguns lados, por exemplo, as pessoas comprarão facilmente. As pessoas da aldeia são de coração simples. Gurudeva disse que nas vilas e cidades tudo é feito de concreto e os corações das pessoas nas vilas e cidades também são de concreto, são duros. Eles são coração de pedra e cruéis. Silathiar Maharaj falou isso daqui numa aula para nós, no Zoom. Tinha um devoto aqui do Brasil, ele falou para ele, você está num lugar muito retirado, ele falou, vá para a aldeia, para a cidade aí, né, a cidadezinha do interior, que é pequena. Ele falou, aí o coração das pessoas é mole. Na cidade grande, o coração da pessoa é duro como pedra. É difícil pregar. Pregar numa cidade pequena é mais fácil. As pessoas são humildes, elas estão dispostas a aceitar, a escutar pelo menos. Experimente ir pregar na Avenida Paulista, experimente ir pregar na Avenida Faria Lima, nesses grandes centros. Ninguém quer escutar, está todo mundo com pressa, todo mundo correndo. Ninguém quer escutar nada de você. Mas se você for num lugar mais retirado, as pessoas têm mais isso daí, não têm os corações cruéis, como diz Silathiar Maharaj aqui. Se você for, por exemplo, para Assam, nordeste da Índia, é inconcebível e incomparável. Todos são devotos lá. Lá, se as pessoas virem um sadhu usando tilaka, etc., na rua, eles imediatamente virão até ele e dirão, venha, 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 fique aqui, venha aqui, honre praçada. Eles vão lavar seus pés e fazer arati todos os dias. Eles não sabem quem é puro, quem é impuro, porque eles não têm tanta concepção, mas eles são todos assim ali. Eles sempre vão te convidar para ficar 2 ou 3 dias. Sempre farão arati, darão praçada, eles vão fazer tudo. É uma região muito boa. Eu tenho alguma ligação com eles. E se alguns devotos vierem e puderem pregar, meu carro e ir para Siliguri e Assam com livros, isso será bom. É necessário ter um bom líder. Aqui, então, antes de Silathiar Maharaj falar sobre o líder, ele falou que esses lugares da Índia, né, e são pequenos, são cidades, as pessoas realmente têm coração mole, são boas. Ele falou uma vez que ele estava pregando e normalmente a maioria dos vilarejos que ele ia, as pessoas são pobres, têm pouco dinheiro,
pouca comida, mas quando ele chegava lá, a pessoa dividia metade do que ia comer com ele. Veja só, vai no lugar, vai numa cidade grande, vá pregar, vá distribuir a consciência de Krishna. A pessoa não vai dar metade do que ela vai comer para você, ela quer comer tudo, inclusive comer o seu. Se puder, vai comer o seu também. Ela não vai dar metade do que ela iria comer e passar um pouquinho de fome para dar o alimento para o outro. Mas numa cidade pequena, as pessoas são assim. Ela divide o pouco que ela tem com o outro. Isso é coração mole. A pessoa não tem um coração de concreto. E é mais fácil você pregar por uma pessoa assim. É mais fácil distribuir a consciência de Krishna para quem tem esse humor, para quem tem esse tipo de personalidade. Agora, Srila Maharaj então vai falar sobre os líderes, né? Isso aqui é muito importante, essa parte aqui. Assim, com livros, isso será bom. Então, é bom distribuir livros, né? É necessário ter um bom líder que sempre pregue. Preciso de um bom pregador, Srila Maharaj falou. Temos que ter um líder, um bom pregador, isso é extremamente necessário. E Srila Maharaj também falou que lá ele não tinha, na época, um bom pregador. Essa aula foi em 2010. Eu disse, aí ele não falou o nome do devoto, mas quem escutar vai saber quem é. Eu disse a um devoto, vem aqui, por que você só prega em escolas e faculdades? Ele prega muito cientificamente. É um sannyasi da missão que ele prega em faculdades, em escolas, ele gosta de parte científica. Então, aí Srila Maharaj vai falar agora sobre o que ele acha sobre isso. Ele prega muito cientificamente e perde sua audiência. Sim, este não é nosso estilo. Nosso estilo é cantar Kirtan. Nós não estudamos os Vedas e Vedanta. Mahaprabhu apenas cantou e dançou. E nossa pregação também será cantando e dançando. As pessoas ficarão felizes e terão mais benefícios. Já falei a ele muitas vezes, se você cantar e fizer Harinama, Sankirtan, as pessoas serão mais beneficiadas. E você pode ver que as pessoas gostam disso. Se você pode fazer Sankirtan, é bom, é essencial para a nossa linha. Então o devoto aqui, o sannyasi, ele não fazia Sankirtan, ele gostava somente de pregar cientificamente para faculdades, para pessoas intelectuais, mas Srila Maharaj está falando que não é nossa linha. Serão mais beneficiadas as pessoas se tiver um Sankirtan, se tiver canções na pregação também. Isso beneficiará mais as pessoas do que você falar cientificamente para eruditos não, mas para pessoas que gostam de estudar, para pessoas que de faculdades. Vá pregar e cante. A nossa linha é essa, Mahaprabhu não pregou cientificamente. E as pessoas gostam mais de cantar do que, na verdade, escutar uma aula científica. Se você pode fazer Sankirtan, é bom, é essencial para a nossa linha. Mas, durante o programa dele, isso era um problema. Não tinha Kirtan, não tinha canto.
não é muito ruim. Não, desculpa, eu li errado. Não, é muito ruim. Então é muito ruim um programa não ter canção. Tem que ter a pregação, mas tem que cantar também. A nossa linha é de cantar os santos nomes, cantar glorificando os associados de Deus, o Guru, os Vaishnavas. Se não é muito ruim, isso significa que é como uma concepção Mayavadi acontecendo lá. Posso dizer claramente, se existe algum programa sem canto, sem kirtan, então ele é chamado de concepção Mayavadi. Veja só o que Srilacharya Maharaj está falando. Se a pessoa faz uma aula, ela dá uma aula, ela faz um programa sem cantar, sem ter um kirtan, é uma pregação Mayavadi, impersonalista. Porque Jnana Yoga, o conhecimento, vai te levar para o Brahman. É onde o Mayavadi quer atingir. Então, a pregação, um programa, na verdade, tem que ter kirtan. Um programa tem que ter canções. Não é somente falar. Não é somente pregar. Srilacharya Maharaj deixou claro aqui. E ele falou para esse devoto várias vezes. Não faça isso, isso não é bom. Mas não adiantou. O devoto continua fazendo isso. Ele continua fazendo isso. Mesmo o Guru falando, Srilacharya Maharaj falando, o que é isso? Isso aí é o ego muito alto. Isso é seguir a nossa mente. Nunca devemos seguir nossa mente. Temos que ter menos ego e nunca seguir a mente. Temos o Guru para seguir o Guru. O Guru é a pessoa que vai te falar o que deve ser feito. Ninguém mais sabe o melhor para nós do que o Guru. O Guru, ele está guiando nós que somos cegos. O Guru é aquela pessoa que você pega no braço, quem não enxerga, pega no braço da pessoa para andar. O Guru é essa pessoa. É aquele que dá o braço para nós, cegos, andarmos. Então não temos que seguir a mente, temos que seguir o Guru. Vamos ver, tem mais uma aula, mas amanhã continuaremos, amanhã à noite, essa aula. Do dia 28 de novembro, é um outro dia. O título da aula é Triunfo do Movimento Sankirtan. Vai ser falado mais sobre Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes. Harinama Sankirtan. Então amanhã à noite, quem puder assista, porque o nosso processo é cantar, o nosso processo é pregar. E Sankirtan também quer dizer pregação. Vamos ver quem está conosco aqui pelo Facebook. Hoje temos aqui no Facebook conosco assistindo Dharmendra Gopi, o Ivo Júnior, Govinda Nandini Devidasi, Arjuna Krishna Prabhu e Malini Devidasi. Deixe-me ver se tem mais alguém. Aqui no Facebook são essas pessoas. Vamos cantar então o Nama Sankirtan Hari Harai e depois vamos ver quem está no Instagram conosco. Amanhã de manhã, como todo dia, vamos fazer o programa, começando com Mangalwara até às 7 da manhã e depois vamos continuar a leitura do livro Reflexões Douradas, o livro de Srila Govinda Maharaj. Então agora vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Todo programa tem que ter canções, então vamos seguir a orientação de Srilacharya Maharaj. Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha.
Vamos ver se alguém fez mais algum comentário antes de encerrar. Não. Então, uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Até amanhã, às 7 horas da manhã, com Mangal Arati. Vamos ver quem está no Instagram. No Instagram hoje temos a Jade, Dênia também conosco, a Rosane também, Bebissa conosco, o Henrique também, Premananda Prabhu e Pati Sanches. Uma boa noite.